Esse foi sem dúvidas um dos finais de semana mais tristes que eu já tive acompanhando esse maravilhoso e doloroso esporte. Tony Ferguson, o bicho-papão, o ex-campeão interino dos leves, sofreu sua sexta derrota seguida no UFC. E eu falei pra vocês em um vídeo recente, o Tony Ferguson é um dos meus lutadores favoritos. Isso por si só já deixa essa derrota extremamente triste. Mas eu acho que até pra quem não é fã, ver um cara que era considerado o bicho-papão, imparável, o rival de Khabib, ver esse cara nessa situação hoje, perdendo de novo, caindo cada vez mais de rendimento, não tem o que descrever, é triste, simplesmente triste. E o Tony ainda recebeu um tratamento VIP do UFC pra essa luta, porque vindo de 5 derrotas seguidas, ele ainda foi emparelhado com um adversário compatível. A gente sabe que o UFC às vezes é muito cruel, coloca um cara, um veterano em má fase pra enfrentar um garotão, para que a carne nova faça o seu nome em cima do velho leão. Só que ainda assim, apesar da má fase e do nome do Ferguson, o UFC foi lá e colocou para ele enfrentar outro veterano, para ele tentar se recuperar dessa má fase. O Bobby Green é outro veterano, como eu falei, e nunca foi um devorador de mundos. Ele vai completar 37 anos agora e sempre viveu altos e baixos na organização, grandes vitórias e grandes derrotas. Então nesse caso, era um casamento ok, na medida, bom pro Tony tentar se recuperar, e cujo resultado poderia ditar o que é que ia acontecer com o Tony a partir de agora. E verdade seja dita, no início ele estava muito bem, estava encaixando bem a mão da frente e até inovou tentando colocar para baixo. Eu achei inclusive essa estratégia de quedas muito bem-vinda e ainda coloca em prática a faixa preta de jiu-jitsu do Ferguson. Mas depois que o Green defendeu a primeira tentativa de queda, eu vi que ele meio que deixou de lado essa estratégia. Sim, ainda tentou outras quedas ali no meio da luta, mas eu acho que poderia ter investido mais, principalmente com o calibre que ele tem na luta agarrada. E logo depois tivemos o momento mais polêmico da luta. Depois que o Ferguson conseguiu aplicar um knockdown, o Bobby Green foi lá e deu uma dedada no olho do El Cucuy, uma dedada bem feia no olho. E aí, obviamente, a luta foi paralisada, o Ferguson ficou bem incomodado com esse dedo no olho, mas enquanto ele se recuperava dessa falta, o Bobby Green estava lá respirando logo depois de tomar o knockdown. E nessas situações eu acho que é extremamente necessário você deduzir um ponto do lutador que aplicou essa dedada ilegal, porque claramente não foi acidental. Ou será que foi uma grande coincidência que logo depois de tomar o knockdown, o Bobby Green foi com os dedos abertos direto no olho do Tony Ferguson? Claro que não, foi uma tentativa de paralisar a luta e ter um tempo para se recuperar do knockdown. Essas situações merecem mais atenção, deveriam ter tirado o ponto do Bobby Green, principalmente para servir de exemplo, para que outros atletas nas lutas futuras não tentem fazer a mesma coisa. Mas enfim, voltando à luta, o Green começou a crescer. Ferguson, com a sua defesa vazada e mais lenta do que o do seu auge, foi vítima dos socos no contragolpe do King. E foram tantos golpes limpos conectados pelo Bobby Green que eu achei que ele virou esse round a favor dele. E o cenário da reta final do primeiro round se manteve no segundo. O Bobby Green estava encaixando vários socos no rosto do Ferguson. A defesa sempre foi a principal falha do Tony, mas agora que ele não tem mais a velocidade, aquela pressão e principalmente a confiança que ele tinha no seu auge, e com isso hoje vimos um Tony lento, um cara ainda mais atingível e de certa forma até previsível. Ele ainda tentou puxar o Bob para a guarda para tentar alguma coisa no chão, mas parece que só piorou as coisas, porque o Bob amassou no ground and pound. O terceiro round foi mais do mesmo, até que na reta final o Tony tentou de novo puxar para a guarda, só que aí quando caíram o Bob ficou por cima, e o Tony ficou tão desesperado em sair dali que deu a brecha pro Bob encaixar o Katagatame. E aí tivemos mais um daqueles momentos de garra do Ferguson, ele tentou de tudo para não dar os 3 tapinhas, mas ele não conseguiu resistir e foi apagado pela finalização, faltando alguns segundos para finalizar a luta. E assim, Tony Ferguson sofre a sua 6ª derrota consecutiva. O dono da segunda maior sequência de vitórias da história do peso leve, agora também tem a segunda maior sequência de derrotas do UFC. Tony Ferguson é um tipo de cara que bate recorde perdendo ou ganhando. Mas brincadeiras à parte, acabou, galera. Acabou pro Tony Ferguson. Eu não sei se ele vai se aposentar, mas de qualquer forma, eu acho que a demissão é inevitável. Não tem mais o que fazer. O Bobby Green, perder pro Bobby Green ainda dessa forma, ele não vai encontrar mais nada no UFC. É muito triste ver um dos nomes mais consagrados da divisão ir embora dessa forma. Mas a verdade é muito clara. O bicho-papão não existe mais
e Tony Ferguson não vai encontrar mais nada competindo no UFC. Nada além de novas derrotas e ainda mais danos cerebrais. Acabou, pessoal. Infelizmente é o fim de Tony Ferguson. Minha real preocupação agora é o que pode acontecer com ele em caso de demissão, porque não sei se vocês lembram, mas aqueles episódios malucos que ele teve na casa dele aconteceram depois que ele foi destituído do título. Imagina agora se ele for demitido. E pra mim, a pior parte é que, a partir de agora, ao invés de ser lembrado como o bicho-papão, devorador de mundos, aquele que teve a segunda maior sequência de vitórias do peso leve, o Tony Ferguson vai ser mais lembrado pela queda livre que sofreu no final da carreira. É triste, não é assim que eu gostaria que ele fosse lembrado, mas a gente sabe que o pessoal prefere olhar mais e falar mais do lado negativo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.